Queridos irmãos, queridas irmãs, chegou o momento de nossa oração e meditação num pequeno texto das Sagradas Escrituras. E que bom que é nas Sagradas Escrituras. Isso deve ser a nossa meditação diária. Gente, essa palavra é muito poderosa, essa palavra não tem poder, grave isso. A palavra do Eterno, ela não tem poder. Ela é o poder, ela é o próprio poder. Hoje nós vamos meditar em Mateus 7, os versos 26 a 27. Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Eu quero meditar com você sobre essa questão da insensatez. Não é difícil ser insensato. Não basta você estar na igreja todos os cultos, carregar sua Bíblia, ler de vez em quando, ser fiel nos dízimos. Não basta isso para não ser insensato. É muito fácil ser insensato. E às vezes é muito sutil. E todos nós corremos o risco de insensatez. Porque às vezes a gente não presta atenção a certos detalhes, que não são detalhes. Mas parece que a gente não tem os olhos focados, ouvidos focados para alguns ensinos da palavra. E aí a gente corre o risco da insensatez. Então o mestre amado diz que aquele que ouve as palavras dele, mas não cumpre, ele pode ser comparado a um homem insensato. E ele diz que o homem insensato edificou a casa dele sobre areia. E isso é muito fácil de acontecer. Porque às vezes, com o conhecimento que a gente tem, a gente quer ter uma vida honesta, correta. Trabalhamos, cuidamos da família. E confiamos que a família é o nosso maior tesouro. Já ouviu essa frase? Nos congressos de família, nas palestras de família, que a família é o maior tesouro. Então, às vezes a gente confia assim, eu vou dar só um exemplo de onde nós podemos ser insensatos. Existem outros muitos, mas vou dar esse. E então a gente entende que dedicar a família é a melhor coisa que a gente faz. E nós nos dedicamos ali, nós temos na mente um padrão de viver bem. Nós temos um padrão. E o que seria viver bem para alguns de nós, ou para muitos de nós? Ter um bom emprego, trabalhar e ser honesto com a família, honesto com as pessoas, pagar as dívidas, ter uma reserva de dinheiro no banco, uma poupança, para o caso de uma emergência, ter uma casa boa, ter um carro bom e ter a família em equilíbrio. E estar na igreja, envolvido com as atividades da igreja. Então a gente luta para isso, e se a gente consegue isso, conquista isso, às vezes a gente fica bem seguro. E outra coisa que a gente valoriza também é ter um bom emprego para ter uma boa aposentadoria. Então, trabalho honestamente com
com garra, com fidelidade e consegue atingir esses alvos todos. E aí pode chegar um dia, apesar disso, pode chegar um dia em que o filho passa a ter um comportamento totalmente desvirtuado daquilo que cremos. Ou pode ser que o divórcio chegue. Ou pode ser um outro problema, assim, aquela tempestade que vem de repente, que você nem imaginava, você estava tão seguro, tão confiante, e de repente vem aquele vento forte no mar da Galileia, e você não entende o que está acontecendo, e o barco começa a ser varrido pelas ondas, e você não entende nada, porque você trabalhou sério, você foi honesto, você foi fiel, você teve uma vida bem dedicada, você se limitou em muitas coisas, abriu mão de muitas coisas por causa da família, por causa da igreja, por causa de outras coisas. Você teve uma vida exemplar e ainda assim a coisa ruim chegou. E eu me lembro bem assim, me lembro aqui agora do exemplo daquela pregadora maravilhosa que eu gosto muito. Mulher a quem o Eterno usa tremendamente para edificar tantas vidas, tantas famílias. Helena Tanuri. Me lembro também de Eixla, com suas canções maravilhosas, sua voz maravilhosa, que o Pai usa tremendamente para abençoar tanta gente. Quantas pessoas podem ter se quebrantado com as músicas que Eixla canta? Mas um dia a tempestade veio, o vento soprou no barco quando ele estava no meio do mar da Galileia. Na casa de Helena Tanuri, na casa de Eixa, na casa de um, na casa de outro, na casa, às vezes, na sua casa, na minha casa. E aí aqueles valores que você sempre creu, você tinha certeza que fez tudo certo, e você começa a não entender o porquê. E você começa a ficar meditando na própria vida, onde é que eu errei, onde é que eu errei, e às vezes você tem dificuldade de encontrar um erro. E aí eu me lembro também do Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Às vezes você fica sem saber o que fazer numa situação dessa. Se você ora, ora, ora e a coisa não se resolve. Porque muitas vezes você não sabe a raiz da questão. Você não entende. Você teve uma vida casta. Você castrou-se a si mesmo para se dedicar à família, à igreja, ao trabalho. E você não entende por que os fundamentos ruíram, aquilo que você acreditava, entendeu? Ficou tudo abalado. E agora fazer o quê? O fundamento ruiu, você vai segurar o teto e as paredes como? Isso pode acontecer. Mas se nós fizermos uma análise mais profunda, talvez a gente descubra que aquela família que a gente sempre colocou no altar de Deus, essa expressão é muito usada, né? Colocar a família no altar de Deus. E nós temos confundido muito isso. Ao invés de colocar a família, apresentar a família no altar, como Paulo orientou em Romanos 12, a gente coloca a família no altar que é de Deus. Entendeu a diferença?
Colocar a família no altar de Deus, conforme a orientação de Paulo, seria: meu pai, minha família está aqui à tua disposição para te servir. Isso é diferente do que tem sido feito em muitos casos. A família ocupa o altar que é do eterno. E por isso que eu disse para você que não é difícil ser insensato. A gente pode fazer isso sem perceber. Às vezes nós colocamos o trabalho no altar que é do eterno. Às vezes nós colocamos a nossa própria vida no altar que é do eterno. Às vezes nós confiamos em doutrina, em cursos que nós fizemos para viver uma vida melhor. Nós vivemos daquelas técnicas que nos foram ensinadas para vencer. E às vezes isso passa a ser o nosso fundamento. E eu quero dizer para você que todos esses fundamentos são areia. E um dia essa casa pode cair. E a gente não vai saber onde errou. E não vai saber como consertar. Mas eu desejo que com você seja diferente. Porque senão vai acontecer em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, a chuva virá, o rio vai correr, o vento vai soprar e a queda vai ser grande. Mas eu desejo que você tenha uma única casa fundada na rocha. Só existe uma rocha, o resto tudo é areia. E às vezes você pode pensar que está construindo a casa na rocha, mas está construindo na areia. Isso é muito sutil. É preciso ter intimidade com o Espírito Santo para perceber o que é areia e o que é rocha. Ok? Nós podemos ser enganados. E que você não seja enganado de jeito nenhum, que a sua casa esteja realmente fundamentada na rocha, a sua vida esteja na rocha, a vida de sua família esteja na rocha. Só tem uma rocha, é o Cordeiro Imaculado. Ele é como o Monte Sião, que não se abala. Não, quem é como o Monte Sião é aquele que confia. Porque ele é muito mais do que Monte Sião. Quem é Monte Sião diante do nosso eterno? Então eu retiro o que eu falei. O nosso eterno é inabalável, não tem nada que abala alguém que está construído, ainda que venham surpresas inesperadas, desagradáveis. Mas a pessoa fica firme ali, ó. A mesma chuva vem, o vento vem, bate com ímpeto contra a casa, mas não cai, porque está fundamentado na rocha. Não depende das coisas, depende da rocha. Depende da rocha. Não depende da chuva, não depende dos ventos, não depende do que está ao redor, depende da rocha. Ah, meu Pai, dá-nos sabedoria para viver assim. Dá-nos sensibilidade para percebermos o que é areia, o que é rocha. Nos ajude a edificar sempre na rocha, investir sempre na rocha. E a deixar a nossa vida no altar, mas para servir a Ti. No altar do sacrifício. Não no trono. Que nada seja colocado no trono que pertence a Ti. Que nada venha ocupar o centro da nossa vida, senão o nosso Pai eterno. Que Cristo seja o centro da nossa vida, o centro da vida de nossa família, o centro da vida de nossa igreja, o centro da vida de cada um de nós, o centro da vida dessa pessoa que me ouve, que assim seja para a glória do Teu nome. O Eterno te abençoe, te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que essa paz permaneça lá no íntimo do seu ser, para a glória do nome dele. Amém.